Alô, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais uma partilha no canal YouTube. Eu sou Isabel Matos e fim de maio. E eu hoje quero trazer-te uma partilha completamente diferente. Estou no meu quarto, acabei a rotina do almoço, de vir fazer a cama, enquanto o João, meu marido, trata da cozinha e resolvi espontaneamente estar aqui, sem qualquer roteiro, a partilhar aquilo que eu acredito, defendo e ajudo para esse lado a orientar e a trazer alguma direção, alguma clareza, que é sobre os nossos traumas, sobre quem nós somos na nossa vida, de acordo com a história que nós vivemos. Daí identidade emocional, porque identidade emocional é sobre exatamente todas as aprendizagens que nós vamos tendo ao longo da nossa maravilhosa vida e aqueles momentos ou aquelas aprendizagens que, se me segues, tens percebido que ficam enterrados, cristalizados dentro de nós por qualquer circunstância, os traumas, e que depois das duas uma, ou ignoramos completamente, relativizamos, porque era o que tinha que ser, não havia outra hipótese, isto é uma ignorância emocional no sentido de ignorar, e não mental ou cognitiva, ou então vivemos tão intensamente que nos limitam a vida. De uma maneira ou de outra, isto limita a vida. E porquê que eu estou a falar do meu quarto e porquê que eu te disse que o João, meu marido, trata da cozinha e pós-almoço? Porque isto é um trauma institucionalizado em muitos de nós, homens e mulheres, em que o homem tem determinada função e a mulher tem outra função, enquanto casal. E, de facto, eu com o João quebrámos esses tabus. Primeiro, porque eu próprio quebrámos esses tabus, atenção, dentro da relação. E isto, fechar e abrir parênteses, dizer-vos que, por vezes, quando é para nos conectarmos com a nossa pessoa, as nossas pessoas, os nossos traumas vão ao centro. E é isto que eu defendo, é isto que eu trabalho contigo, que é o trauma não vai sair de ti, o padrão não vai sair de ti. O que vai acontecer quando tu tomas consciência de que algo não está bom na tua vida, que algo te está incómodo, desconfortável, e entras nesse incómodo e nesse desconforto, então tu descobres os ditos traumas e vais querer trazê-lo, porque assim tu não vais apagar uma história, tu não vais apagar uma aprendizagem de um passado, tu não vais apagar momentos que já ficaram lá atrás. Então, o mais inteligente a fazer é reconhecê-los, trazê-los à consciência, entender e, acima de tudo, minha gente, que é algo que eu trabalho todos os dias e ainda não está, nem sequer vou a metade do caminho, que é a humildade de entendermos que quando eu falo do meu pai ou da minha mãe, ou de quem nos educou em termos mais íntimos e mais pessoais, ou quando falo da minha família, no sentido de que foi através deles que eu vivi determinados momentos que se tornaram traumas, eu não estou a falar mal deles. Não tem nada a ver com eles. Tem a ver com aquilo que me foi passado e percepcionado à imagem que, na minha idade à data, eu consegui integrar. A mesma coisa que eu, enquanto mãe, eu tenho consciência plena do meu percurso de mulher e daquilo que entreguei aos meus filhos enquanto momentos impactantes, traumas. E eles hoje, por serem conhecedores de si e porque foi um trabalho muito, muito feito entre nós os três, eles também fazem o seu caminho terapêutico, eles também estão no caminho de orientar-se dentro para entender todas as suas situações mais desconfortáveis e incómodas na sua vida, no seu exterior. E assim é a vida. E então, de repente, quando eu encontro o João há 25 anos, e não foi logo, foi amor à primeira vista, mas não foi logo uma relação linear, tivemos aqui os nossos primeiros 2 anos com altos e baixos, mas o que aconteceu categoricamente foi estas energias, ou sinergias, se quiserem, de traumas, cada um com os seus, na dinâmica de casal de funções. E eu achei isto só delicioso e apeteceu-me mesmo muito partilhar agora, enquanto fazia a cama, depois do almoço, que é, de forma muito natural, o João assumiu uma parte de alimentação, uma parte de cozinha, uma parte de confecção, de nutrir a família. Éramos 6, neste momento só sou eu e o João, os nossos 4 filhos já são todos adultos emancipados, temos 27, 28, 29 e 31 anos, já estão todos eles nos seus caminhos, mas efetivamente a parte mais logística de cozinha, de alimentação, ficou do lado do João, o que à partida seria competência da mulher,
E toda uma parte logística mais prática, mais de organização, de estatística familiar, ficou da minha parte. Horários, fazer match de conciliação de atividades, algo que eventualmente o homem poderia ser mais ágil ou mais natural, ou estar-lhes dedicado a isso, ficou para mim. Em termos financeiros, cada um de nós tinha e tem o seu trabalho, portanto, tudo isso estava lado a lado. E é super interessante quando tu entendes que determinados traumas te podem alavancar e inclusive te entregarem benefício. Uma das coisas que eu tinha como trauma, e é um trauma meu, mas já está integrado e beneficiado na minha vida, que é, eu não vou nunca ser dependente de um homem. Em termos de dinâmica, nunca pensei financeiramente, que é uma coisa, estão a ver, é algo que de repente, mas isso são outros 500 que eu também já identifiquei. Mas numa dinâmica familiar eu nunca iria depender de um homem. E do lado do João, ele cresceu a ter que naturalmente só depender de si. Okay? Primeiro por filho único e depois por circunstâncias familiares dele mesmo. E então, o que é que acontece aqui? Se há aqui alguém que aprendeu a sobreviver só de si, ou seja, só a depender de si, e há outro alguém que mesmo podendo fazer este movimento, quis tornar-se independente, entendam com que naturalidade, seja lá o que isto for, estas duas sinergias aconteceram e se juntaram em termos de casal e de amor. E eu estou a dar-vos muito superficialmente aquilo que efetivamente eu acredito que alavanca e entrega uma saúde física, mental, emocional, energética e mesmo transcendente de um casal, que é não entrares nos protocolos do by the book. É conheceres a tua história, sentires aqueles teus traumas que só tu conheces. E são traumas, está tudo certo. Desconstrói mesmo este peso da palavra trauma. São momentos impactantes, aprendizagens que só tu conseguiste viver à tua maneira e trazer para dentro de ti com a tua visão, com a tua percepção. Então, quando tu assumes que isso é teu e tu queres conhecer a tua história e começas a entender que existem determinadas pessoas, existiram determinados ambientes, determinados movimentos que te impactaram traumaticamente, corpo emocional traumático, identidade emocional, e que essas situações em algum momento da tua vida, ou atual ou passado, te entregaram limitações, te entregaram travagens, te levaram a sítios que tu não querias ir por escolhas que não tiveste coragem de fazer de outra forma. Te entregaram decisões que as consequências não estavam alinhadas contigo. Repara, é só uma mais-valia, não só de ti para contigo própria, mas com todos os outros com quem tu te vais relacionar e te relacionas. E principalmente, se for uma escolha pessoal tua, com a pessoa que amorosamente está contigo. E quando tu estás alinhada, quando tu estás alinhado nesta percepção da tua história, dos teus traumas, naturalmente, e agora só falando desta área amorosa, porque são todas as áreas da tua vida, elas vão se alinhando. E os movimentos, por exemplo, de humilhação deixam de acontecer, os movimentos da necessidade de manipulação esvanecem, os movimentos de eventuais submissões começam a não fazer sentido, aqueles movimentos que tu tens e trazes dentro de ti para estar sempre em constante agrado ao outro não cabem já na tua vida, e todo o outro, e agora novamente amorosamente falando, mas amorosamente falando, vai alinhando-se com isso. Então é quase como se fosse um filtro. A tua história é um filtro, é a oportunidade de tu filtrares aquilo que tu queres e quem é que tu queres, da forma que tu queres, como tu queres para a tua vida. E eu gostava mesmo muito de terminar este mês de maio com um vídeo bem curtinho, que é este, sem grandes elaborações, simplesmente entregar-te a reflexão, entregar-te esta partilha mais pessoal, mas que tem tudo aquilo que profissionalmente eu entrego e disponibilizo para esse lado. Portanto, se te fizer mesmo muito, muito sentido, segue-me aqui no canal YouTube, Instagram, fala comigo, vamos conseguir chegar a bom porto certamente dentro do desafio que tu trazes. E se um para um for algo desconfortável para ti, também tenho situações de grupo
e muito da comunicação, a forma como nós nos falamos, porque também ela, as palavras, a comunicação, é algo extremamente importante de alavancagem ou de travagem. A forma como te falas e como te falas, a forma como te comunicas e como te comunicas. Portanto, quero mesmo agradecer-te, desejar-te um junho excelente, que maio, assim é que é, desejar que maio tenha fechado com portas de ouro, seja com que desafios fossem, aparecessem, existam. Lembra-te sempre que os desafios são oportunidades, a história são oportunidades e que junho se abra mesmo para a vida e que tu tenhas a coragem, porque é preciso coragem de olhar no teu olho todos os dias no espelho e dizeres de um lugar muito tranquilo: eu sou feliz com quem sou. Vemo-nos junho, se calhar, com umas novidades meio diferentaças. Combinado? Até já! E daqui a 10, 15 dias, aproximadamente. Fica bem.